Pronto. Então, eu, até semana passada eu falei sobre os tecidos conjuntivos. Eu sei que eu terminei com tecido sanguíneo, que é o queridinho do Enem, principalmente. Aliás, na verdade, o tecido sanguíneo é o queridinho de um monte, né? De provas, justamente por causa das inúmeras conexões que ele pode fazer com inúmeros conteúdos diferentes. Agora faltou para a gente terminar a histologia, tecido muscular e tecido nervoso. Não sei se eu consigo fazer os dois hoje, tá? Mas eles são um conteúdo mais simples, porém, eles são tecidos extremamente especializados, tá? Vamos lá. Até porque o tecido nervoso, depois a gente fala do sistema nervoso, a gente dá uma aula melhor, uma aula mais aprofundada. Vamos lá. Tecido muscular. O que a gente tem que saber do tecido muscular? As características. No caso do tecido muscular, eu não falo tanto de substância extracelular, porque o tecido muscular ele é extremamente organizado e a gente vai ver como é que é, tá? Ele é extremamente organizado, tá? Ele funciona de uma maneira muito sincronizada, é extremamente organizado, então a gente não tem que se preocupar com a substância extracelular do tecido muscular, tá? Mas a gente tem que se preocupar com as características dele. Primeiro, movimento, locomoção, contração não são características, né? São funções. Mas, enfim, o tecido muscular, ele tem a característica de células alongadas, muitas proteínas contráteis e a origem embrionária do tecido muscular é a mesoderme. Dentro da embriologia, eu tenho aqueles três folhetos, né? Ectoderme, mesoderme e endoderme. Tanto os tecidos conjuntivos quanto o tecido muscular, eles são de origem mesodérmica, ou seja, tudo relacionado a isso tem origem mesodérmica, tá? O tecido muscular ele tem uma grande função de auxilia no movimento, porque ele é ligado ao sistema esquelético, formando assim, possibilitando que a gente consiga realizar os movimentos, possibilitando que uma movimentação do nosso corpo. Porque se nós tivéssemos só o músculo, nós seríamos feitos gelatina. Se nós tivéssemos somente o sistema esquelético, nós seríamos imóveis. Tá? Ou seja, eles formam uma interação muito importante, que a gente até chama de sistema locomotor, mas a gente estuda eles os dois juntos quando a gente é mais novo. Agora a gente estuda mesmo separado. Tá? Então, essas características, o tecido muscular são os responsáveis pela formação dos músculos, nós vamos falar dos três tipos de músculos, ok? Uma coisa que eu acho importante a gente falar dentro do tecido muscular é isso aqui. Por quê? Confunde muito a gente na hora de fazer uma prova. Uma célula muscular, que é uma célula alongada, ela tem umas formas diferentes, ela pode ser alongada cilíndrica ou alongada com as pontinhas fininhas, e a gente vai falar. Ela também tem outros nomes. Ela pode ser chamada de fibra muscular ou também de miócito, tá? E mio, vou pegar a caneta, mio o prefixo mio também, ele significa tecido muscular, tanto que a gente fala um músculo do coração é chamado de miocárdio, tá? Só que também vocês podem encontrar nossa senhora, nas questões você pode encontrar também como fibra muscular, tá? Ou seja, a fibra muscular nada mais é do que a célula muscular. É só uma maneira, só uma nomenclatura que pode aparecer para vocês e que pode até às vezes confundir, tá? Uma célula muscular é igual a uma fibra muscular, que é a mesma coisa que o miócito. É dividido em três tipos de tecido diferente: tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e tecido muscular liso, ou também chamado de tecido muscular não estriado, justamente por conta dessas características. E a gente vai falar um pouquinho de cada um, tá? O que eu tenho que falar nesses três tecidos? As características principais dele, é lógico, onde eu encontro no nosso corpo, tá? São as questões que são mais pedidas. Quase tudo, né? Se a gente for falar para pensar. Vamos lá. E então a gente vai falar dos três tipos de tecido. A gente vai começar com tecido muscular liso ou não estriado, tá? Só para vocês não entenderem o não estriado, vou mostrar aqui para vocês o que é quando a gente fala estriado. Olha aqui esse desenho.
da célula estriada. Eu tenho várias, como eu tivesse vários risquinhos, várias bandazinhas amostras. Isso que são as estrias, tá? Por isso que eu falo músculo estriado. Então, o liso, ele não tem essa aparência, ok? Ele não tem essa aparência. Deixa eu botar todos os desenhos aqui. O músculo liso, ele não tem essa aparência. As células dele são diferenciadas, são células que a gente chama de fusiformes, que tem essa pontinha mais afinalada, tá? São células fusiformes. São células uninucleadas ou mononucleadas, ou seja, possuem somente um núcleo, tá? E ele tem uma contração. Gente, a característica da contração é uma das coisas que mais aparece, tá? Uma contração involuntária, ou seja, a contração da musculatura lisa independe da nossa vontade. A gente não tem controle sobre ela, tá? Onde que eu encontro essa musculatura lisa? Revestindo nossos órgãos internos. Aqui eu botei o sistema digestório porque é o mais claro da gente entender. Só para vocês entenderem uma coisa. Enquanto nós estamos mastigando lá, sistema digestório, mastiga, 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 é uma coisa voluntária. Eu estou mastigando porque eu quero, porque eu estou pensando em mastigar, ok? A partir do momento que eu engulo, que eu faço o movimento de deglutição, que é o nome mais bonitinho para engolir, a partir do momento que ele entra no meu esôfago, eu não tenho mais controle sobre esse alimento. Quem que leva esse alimento, quem encaminha esse alimento a passar por todo o meu tubo digestório? São contrações da musculatura lisa. Lógico, as contrações do sistema digestório têm um nome específico, que são os movimentos peristálticos. Mas nada mais é do que contração, fazendo o seguinte: eu tenho aqui um tubo, é como se eu tivesse contraio aqui e distendo aqui. Aí o alimento passa para baixo. Aí eu contraio aqui, distendo aqui. E o alimento vai passando todo o seu caminho. Ou seja, depois que eu engolir, acabou, ele vai seguir o seu caminho. Por quê? Porque ao longo de todo o tubo digestório, ele vai sofrendo essa contração da musculatura lisa. E para que isso aconteça de uma maneira ideal, que aconteça dentro dos limites, dentro das necessidades do nosso corpo, ela tem que ser uma contração lenta, tá? Ela é uma contração involuntária, ou seja, não depende da nossa vontade, mas ela é uma contração lenta e também ritmada. O que significa ritmada? Ela tem um ritmo específico para acontecer as coisas, tá? Ou seja, ela não acontece a Deus dará, aqui é mais rápido, aqui é mais devagar, não. Ela tem um ritmo específico, ok? Então, a musculatura lisa está em volta dos nossos órgãos internos. Eu dei o exemplo do sistema digestório, porém, o sistema digestório não é o único. Por exemplo, nosso sistema circulatório, que é formado por veias, artérias e capilares, ao redor dessas veias, desses vasos sanguíneos que nós também temos uma musculatura lisa que auxilia nessa contração conforme necessário. Por exemplo, as nossas artérias, elas têm sim uma grande elasticidade. Essa musculatura já não é assim tão necessária por conta porque as artérias são os vasos que saem do coração, então, quando sai do coração, sai com muita pressão. Porém, as veias, quando voltam para o coração, elas necessitam de um empurrão a mais, de uma força a mais para levar esse sangue de volta para o coração. E quem faz isso é a musculatura lisa, que fica ao redor, que fica envolvendo esses vasos sanguíneos. Ou seja, são voltei. É uma musculatura involuntária, lenta e ritmada. Mas guarda involuntária e lenta, tá bom? Ritmada pode aparecer, mas não é a principal característica, ok? E ela é chamada de liso porque as células, eu não tenho essas estrias aparentes. Essas estrias, a gente vai ver o que é. Que são as estruturas são sarcômeros, mas a gente vai ver. Essas estrias não aparecem na musculatura lisa, ok? Então, características da musculatura lisa, células uninucleadas ou mononucleadas, contração involuntária e lenta, ok? Aí, gente. Sim, ok. Pode falar, tá, gente? Qualquer coisinha pode me parar aqui. Deixa eu parar aqui. Estriado cardíaco. Gente, estriado cardíaco é fato, né? Estriado cardíaco é um músculo do coração. Ponto. Onde que eu encontro ele? No coração, tá?
ele tem características específicas por conta de ser um órgão extremamente necessário que esteja funcionando em conformidade. Então, ele tem umas características, tem uma característica única dele, tá? As células são estriadas, ou seja, ela vai aparecer aquelas estrias. Vou colocar aqui. As células são estriadas, elas podem ser uninucleadas ou binucleadas, ou seja, elas podem conter um ou dois núcleos, tá? Já é diferente isso da musculatura lisa. Essas estrias, elas são bem aparentes, tá? Porque é uma musculatura de contração rápida e vigorosa, tá? Rápida, forte, é uma contração forte. Também de contração involuntária, ou seja, o tecido muscular estriado cardíaco também se contrai, também funciona sem a participação da nossa vontade, ok? Ele é involuntário, ele funciona por uma parte do nosso sistema nervoso que é autônoma, que ela trabalha por ela mesma, vamos dizer assim. Então, é uma contração involuntária, porém é uma contração forte, é uma contração rápida, é uma contração ritmada. Eu escrevi errado, tá? É uma contração forte que tem um ritmo específico, tanto que nós temos o que a gente chama de ritmo cardíaco, tá? Se você tiver que guardar ritmada, guarda para a musculatura cardíaca, porque é muito mais evidente essa necessidade de uma constância nessa contração, tá? Bom, já falei, contração involuntária, rápida e forte, muitas estrias aparentes. Agora, existe entre as células musculares, existe entre as células musculares uma ligação extra junto com as células, que são chamadas de discos intercalares. São estruturas que unem mais as células, tá? Pensa comigo, o coração, ele é vigoroso, ele tem uma contração muito forte. Gente, se a gente for parar para pensar, o coração está bombeando sangue o tempo inteiro. Então, é uma musculatura extremamente necessária, que necessita de extremo cuidado, porque está bombeando sangue o tempo inteiro enquanto eu estou falando aqui com vocês. Tá? E é muito sangue, que nós temos um adulto, em média, tem cerca de 5 litros de sangue, vamos dizer assim. Imagina 5 litros sendo bombeados o dia inteiro dentro do seu corpo. Ou seja, ele é necessário que seja uma contração extremamente correta, uma contração extremamente sincronizada. E isso faz e os discos intercalares fazem com que as células cardíacas, né, as fibras cardíacas, ou seja, as células cardíacas, elas tenham uma grande adesão umas com as outras. Para que aconteça o quê? Se essa célula aqui, se essa primeira célula aqui contrair, eu não tenho esse negócio de uma contrair e a outra falhar, não. Elas estão sempre em sintonia nessa contração. Tá? Então, ela tem a presença de discos intercalares, ou seja, discos que vão ligar as células, unir as células, para que haja uma grande sincronia nessa contração, tá? Que é involuntária, rápida. Vocês podem encontrar também, ao invés de rápida, vocês podem encontrar uma contração forte, tá? Mas rápida e forte, ela corresponde, assim, bem próximo do... É a mesma coisa, na verdade, né? Neste sentido. É uma contração rápida ou forte, ok? Ok aqui no estriado cardíaco? Show. Ok. E a gente tem o estriado esquelético. Bom, se é estriado, gente, o próprio nome já diz, ele possui estrias, ok? Deixa eu botar tudo. Ele possui estrias nas suas fibras, ok? Bom, uma característica diferente é que as células são polinucleadas, ou seja, tem vários núcleos. A formação de um músculo, é lógico que a gente não estuda a formação de um músculo, não, tá? Mas a formação de um músculo acontece pela fusão de várias células, um músculo estriado esquelético, pela fusão de várias células, ou seja, elas são células polinucleadas. E esses núcleos é como se eles ficassem na periferia da célula, tá? Lá no cantinho das células mesmo. Eles não ficam no interiorzão, igual a gente costuma desenhar célula. Eles ficam na periferia. Por quê? Porque
O músculo estriado esquelético e estriado cardíaco, ele tem uma organização tão grande que quase que o núcleo não tem lugar lá dentro, tá? Mas, enfim, são células polinucleadas, é a única musculatura que é de contração voluntária, é aquela contração que eu exerço por minha vontade, por minha livre, espontânea vontade, entendeu? O fato de eu levantar o braço, de eu estar falando, de eu ir para frente, para trás, de andar, essa musculatura toda que me permite esses movimentos são de origem voluntária, acontece porque eu quero. Ou seja, voltando lá no exemplo da mastigação. Enquanto eu estou mastigando, eu estou usando a musculatura voluntária, ou seja, eu estou utilizando a musculatura estriada esquelética. A partir do momento que eu engulo, chegou no meu esôfago, a musculatura estriada esquelética nada mais tem a ver com isso. Quem vai funcionar é a musculatura estriada, perdão, a musculatura não estriada ou a musculatura lisa, tá? Com uma contração lenta e contínua, vamos dizer assim, ok? O músculo estriado esquelético, pensa assim, está ligado ao esqueleto. Tá? Eu até coloco assim, para ficar mais fácil, ligado ao esqueleto. É tudo. Quando a gente vai na academia para desenvolver nossa musculatura, a gente vai desenvolver a musculatura estriada esquelética. Tá? Tanto que a maioria das questões, quando falam de tecido muscular, falam muito exatamente dessa possibilidade, desse metabolismo energético da musculatura esquelética, enfim por conta de ser uma musculatura voluntária e com essa intensa capacidade de desenvolvimento. Porque a musculatura, sim, ela pode se desenvolver. Tanto que se a gente fizer um programa certinho de malhação, a gente tem a musculatura bem definida, os músculos podem aumentar, sim. Enfim, é uma musculatura que a gente controla, tá? Também é uma contração rápida, uma contração forte, porque a gente pensou e já aconteceu, não é aquela coisa que acontece assim, ó, devagarzinho, não, tá? Eu pensei, levantei o braço, aconteceu, gente. Aqui eu tenho milhares de células se contraindo ao mesmo tempo de forma rápida, para quê? Para fazer meu braço levantar, ok? Gente, ok nessas diferenças dos três tecidos? Tranquilo. A gente acha que é bobeira, mas aparece bastante essa diferença, tá? Seguindo, então. Dentro do tecido muscular esquelético, tá? É o que a gente mais fala. A gente fala das fibras, tá? Aparece muito, eu nem gosto dessas fibras brancas e vermelhas. E é sempre dentro do esquelético, porque é onde a gente pode desenvolver. As fibras vermelhas e brancas, todos nós temos, tá? Todos nós temos, mas a quantidade que existe em cada pessoa é definida geneticamente, é uma característica genética e ponto, acabou, tá? Não significa nada, mas assim, é uma característica genética. Ah, eu tenho muito mais fibra branca, ah, eu tenho muito mais fibra vermelha, enfim. São fibras de contração diferente, tá? Por exemplo, vamos nas fibras vermelhas. A fibra vermelha, ela é vermelha por conta de quê? Por conta de uma proteína semelhante à hemoglobina que é capaz do quê? De se ligar ao oxigênio. Lembra que a musculatura, que tecido muscular, forma um músculo. E o músculo está em constante atividade. Tá? Em constante atividade. Então, essa constância de atividade necessita de quê? De oxigênio armazenado, lógico que não é um armazém, mas eu necessito de quê também? Eu necessito de glicose armazenada, tanto que o glicogênio, uma molécula, um polissacarídeo de reserva do corpo dos seres humanos, ele está presente em duas estruturas do nosso corpo, no fígado e nas células musculares. Por quê? Porque o glicogênio é uma molécula que armazena várias glicoses juntas. Então, na hora da ausência da glicose, o glucagon vai lá no glicogênio quebrando tudo, tá? Então, a mioglobina é uma. Gente, eu ia falar mostarda. Da onde que saiu mostarda na minha cabeça? Acho que eu tô com fome, não é possível que eu tô com fome. Enfim, a mioglobina. Nossa, não sei mesmo onde saiu. A mioglobina, ela é uma proteína que auxilia
na captura de oxigênio, ou seja, e ela também é vermelha, tá? Ela também é vermelha, e daí a cor da fibra vermelha, tá? É uma contração mais lenta, porém, é uma contração contínua. É uma contração lenta, porém resistente. Ela está indo, ela vai de forma lenta, mas ela acontece de forma resistente. E ela é o que a gente chama de metabolismo aeróbico. As fibras vermelhas, ela utiliza principalmente o metabolismo quê? De respiração celular aeróbica, que é utilizada, que é feita por quem? Que é feita pelas mitocôndrias, ou seja, a fibra vermelha ela é rica em mitocôndria. Mitocôndria precisa de quê? Glicose e oxigênio. Então, ela é rica em mioglobina, que é onde eu tenho oxigênio na fibra muscular, ok? E por conta de ser rica em oxigênio e rica em mitocôndria, eu tenho metabolismo aeróbico, ou seja, eu vou ter uma constância, eu vou ter uma maior produção de ATP. Para e pensa comigo. Lembra lá da diferença da respiração celular e da fermentação? Respiração celular, com uma molécula de glicose, eu formo cerca de 30 ATPs. Na fermentação, com a mesma molécula de glicose, eu formo 2 ATPs, ou seja, é muito mais vantajoso a respiração aeróbica. Então, as fibras vermelhas são células que auxiliam qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de esforço contínuo, porém moderado. Ele é contínuo, sem muito. Sem exercer muita força. Tanto que eu botei aqui o exemplo do maratonista. O maratonista, ele consegue correr aquele tempo todo por conta da quantidade de fibras vermelhas que ele tem no corpo dele, ok? Diferente, por exemplo, como que é aquele cara que corre, que até sorriu para a câmera, gente. Usain Bolt, é isso mesmo? É isso mesmo. Só não sei se eu falei certo. Enfim, diferente dele, do Usain, sei lá, o Bolt, diferente dele que ele consegue ter uma grande explosão, tá? Mas ele não consegue correr uma maratona. Ele tem a força de uma grande explosão, mas ele não consegue correr uma maratona porque o corpo dele tem mais fibras brancas, que dão uma grande vantagem para esportes de explosão, entendeu? Para esportes que são intensos e de curta duração. Já as fibras vermelhas não. São esportes que são extensos, porém mais moderados. Eles têm longa duração, porém eles são mais tranquilos, são esportes mais de resistência do que de força, tá? As fibras brancas são chamadas de fibras brancas porque eu tenho pouca mitocôndria, eu tenho pouca mioglobina, ou seja, isso tira a cor delas. Lógico que elas não são brancas, são menos vermelhas do que as fibras vermelhas, mas é só um título de nomenclatura mesmo, tá? E as pessoas, os atletas principalmente, que têm uma melhor distribuição de fibras brancas, eles têm um desempenho muito melhor em esportes de explosão. Porque o metabolismo dessas fibras brancas não é aeróbico. Lógico que existe mitocôndria e existe oxigênio. Eu tenho metabolismo aeróbico ali também, mas não é a principal fonte de energia em um tipo de um esporte, vamos dizer assim. Ok? A principal fonte de energia deles é a fermentação durante um esporte, tá, gente? Se ele está lá paradão, fibra branca ou vermelha, o metabolismo aeróbico, pronto, acabou, porque todas as nossas células fazem, as células que têm mitocôndria fazem respiração aeróbica, pronto, acabou. Porém, em um momento de intenso esporte, de intenso esforço, as fibras brancas recorrem à fermentação, ok? Então, não é um metabolismo aeróbico, é o que a gente chama de metabolismo anaeróbico, ok? Nota o seguinte, provavelmente vocês podem observar um dia que vocês começarem a malhar, enfim. Existem pessoas que ficam malhando, que correm, que conseguem correr horas sem problema, caminhar por horas, e assim, lógico, vai ficar cansado, mas o corpo aguenta, vamos dizer assim. E existem pessoas que não conseguem, porém conseguem dar uma corrida rápida, uma corrida de explosão, e você fica assim, e aí? Você não consegue caminhar 2 quilômetros, mas correr 10 minutos. Correr 100, você consegue. No próprio corpo da gente, a gente percebe isso.
tá? Tem pessoas que conseguem fazer aqueles esportes, como é que chama, gente? Aqueles que tá na moda, que tá na moda, né? Ai, meu Deus do céu. Aeróbicos. Aqueles exercícios aeróbicos extremamente intensos. Eu morro se eu fizer um negócio desse. Uma vez eu fiz, eu quase não consegui respirar. Gordo é foda. Mas, enfim, gordo sou eu, tá, gente? Enfim, isso varia de pessoa para pessoa, tá? Vai variar de pessoa para pessoa. E é só mesmo para vocês entenderem que as fibras vermelhas, contração lenta, muita mitocôndria, muita mioglobina, metabolismo oxidativo, ou seja, usa oxigênio pela mitocôndria, ponto. Já a fibra branca, não. É o metabolismo fermentativo, que a gente pode falar também. Pouca mitocôndria, pouca mioglobina, contração mais rápida, mais intensa, vamos dizer assim. Ok aí, gente? Essa diferença? Ok. Organização do músculo. Olha como que o músculo é organizadinho, gente. Vamos na cadeirinha, canetinha aqui. Peraí. Aqui, tá até mostrando aqui, ó, tem um desenho de uma fibra. Dentro da fibra, eu tenho como se fossem vários fiozinhos, ou seja, dentro da célula, eu tenho como se fossem vários fiozinhos que são chamados de miofibrilas. Esses fiozinhos, eles são cheios de uma estrutura que é a unidade de contração, tá? Mas vamos lá, guarda a célula ali. Aqui eu tenho a célula, e dentro dessa célula eles estão extremamente organizados ali dentro. Olha como que os núcleos são periféricos, tá? Cada fibrazinha dessa é revestida por uma membrana chamada de endomísio. Gente, esses nomezinhos, assim, vou ser bem sincera para vocês. Falar que nunca caiu é mentira, porque já caiu sim. Porém, são estruturas que não aparecem tanto, tá? Mas mesmo assim eu estou mostrando para vocês. Essa fibra ela é circundada por uma membrana, porém, essa fibra ela se junta com várias outras. É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Uma fibra, duas fibras, três fibras, quatro fibras, beleza. Fiz quatro fibras. Essas quatro fibras elas vão ser circuladas novamente por uma outra membrana que a gente vai chamar ali de perimísio. Enfim, eu tenho aqui outra membrana segurando essas quatro células. Só que eu tenho essa membrana que vai segurar mais quatro. Peraí. Eu tenho outra membrana que está segurando mais quatro células. E assim eu tenho várias células organizadas em feixes dentro da musculatura. Ai, perdão. Dentro da musculatura, entendeu? Então, o músculo é extremamente organizado e vários feixezinhos desses juntos formam um músculo. Ou seja, é tudo numa organização muito grande, tá, gente? Eu tô querendo mostrar isso para vocês entenderem. E essa miofibrila aqui, que tá saindo aqui, ó, isso aqui é a célula, que a célula é uma célula comprida, tá, gente? Lembra? Essa miofibrila, ela é como se fosse um filamento de proteínas contráteis. Como se fosse, não. Ela é um filamento de proteínas contráteis. E dentro dessas proteínas, eu tenho uma sequência repetida, uma sequência contínua e repetida, que é chamada de quê? Sarcômero. Porque aqui eu tenho um sarcômero, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho. Vocês estão entendendo? Eu tenho vários sarcômeros, um ligado ao outro, como se estivesse de mãozinha dada. E esse sarcômero, guardem no coração de vocês, é a unidade de contração da musculatura, tá? Eu tenho um sarcômero ligado a outro, a outro, a outro. E depois eu tenho, é como se eu tivesse uma fileira aqui, outra fileira na minha frente, outra fileira na minha frente, várias fileiras juntas organizando essa célula, tá? E o sarcômero funciona dessa seguinte maneira. Nota o seguinte, aqui eu tenho a minha linha Z e aqui eu tenho a minha linha Z. Só para vocês olharem no outro desenho aqui para vocês se localizarem. Vou apagar aqui. Eu volto aqui. Aqui seria minha linha Z. Aqui seria minha outra linha Z. Aqui outra linha Z, aqui outra linha Z, aqui outra linha Z e assim por diante. Tá? Ou seja, eu tenho vários sarcômeros, um ligado ao outro. E aqui eu tenho o sarcômero que a gente fala que ele está relaxado. Vamos conhecer o sarcômero, então. O sarcômero ele é delimitado por duas linhas Z, tá? Aqui eu tenho uma linha Z, a nomenclatura mesmo da linha, tá?
E este pedaço todinho aqui, eu tenho meu sarcômero. Ok? Mas vamos lá. Dentro desse sarcômero, as linhas Z são todas ligadas a um tipo de proteína. A proteína chamada de actina, tá? A proteína chamada de actina. E entre esses filamentos de actina, que está em vermelho aqui, eu tenho o que a gente chama de filamento de miosina. Ou seja, eu tenho duas proteínas principais, duas proteínas contráteis chamadas de actina e miosina. Provavelmente vocês já escutaram falar da actina e da miosina junto. Quando a actina está junto com a miosina, é contração muscular. Sempre vai falar assim. Actina com miosina, contração muscular, ok? Vamos lá. O que acontece é o seguinte. Existe a contração bonitinha, tá? O relaxamento, que eles estão assim, olha, a actina está mais afastada da miosina. Na verdade, as duas actinas, elas estão dando um tempo entre elas, vamos dizer, elas estão dando um espaço entre elas, quando o sarcômero está relaxado. Porque quando ele está contraído, as actinas elas se aproximam, diminuindo esse espaço entre elas. Só que isso acontece, gente, com todos os sarcômeros que estão aqui do lado e com todos os sarcômeros que estão do outro lado. Ou seja, isso acontece com tudo. Com todos os sarcômeros do mesmo jeito. É como se a gente tivesse de mão dada, de braço aberto, e todo mundo, de repente, fizesse o quê? Abaixasse o braço. O que vai acontecer? Todo mundo vai se aproximar. E é isso que acontece com o sarcômero. Se ele está aberto, todo mundo está afastado, ok. Quando ele se contrai, as actinas elas se aproximam uma da outra e todo mundo chega perto junto. Ou seja, todos os sarcômeros se contraem também, diminuindo o músculo. Ou seja, vamos pensar aqui nessa musculatura aqui agora. Tá relaxada porque eu tô com meu braço aqui, que está contraído aqui atrás. Ó, levantei. Não fez muita diferença não, tá? Mas enfim. Levantei, mas para que eu levante meu braço, eu precisei contrair. Quando eu contraí, o que aconteceu? A musculatura que estava relaxada toda diminuiu, fazendo com que meu tendão fizesse aqui, ó. Puxa para cá, puxa para cá. Ok? Olha o músculo e o sistema esquelético funcionando. Então, gente, sarcômero relaxado, músculo distendido. Sarcômero contraído, músculo comprimido. Tá? E é isso que acontece. Ok? Ok, gente? Tudo show. Show. Então tá. Vamos lá. Agora a gente vai na contração muscular. Deixa eu só ver uma coisa. Vou falar aqui de uma maneira mais simples. Na verdade, isso aqui eu vou falar de uma maneira bem simples, tá? Porque aqui está bem esmiuçado. O que acontece é o seguinte. Para acontecer a contração muscular, eu preciso de um estímulo nervoso. Aliás, tudo no nosso corpo depende de estímulo nervoso. Tá? Tudo funciona a partir do estímulo nervoso. Tá? O que acontece é o seguinte. Quando eu tenho estímulo nervoso, o retículo sarcoplasmático, vamos lá. O retículo sarcoplasmático nada mais é do que o retículo endoplasmático da célula muscular. É cheio de frescura o tecido muscular. Tá? Porque sarco significa muscular também. Tanto que eu vou falar sarcolema, é a membrana plasmática. Sarcoplasma é o citoplasma da célula muscular, enfim, é só mesmo um prefixo. O retículo sarcoplasmático ele vai liberar cálcio. E esses íons cálcio, ele vai fazer o quê? Com que a actina e miosina possam se conectar. Vamos mostrar aqui novamente. Deixa eu apagar aqui. Entre a actina e a miosina, existe uma estrutura que impede a conexão das duas. Vou fazer com outra cor que fica mais fácil. Entre a actina e a miosina existe uma conexão não, existe uma estrutura que atrapalha. Atrapalha o contato das duas, né? A interação das duas, tá? Quando os íons cálcio são liberados dentro da célula, dentro da fibra muscular, os íons cálcio, eles retiram essa situação aqui
Eles retiram esse impedimento, tá? Permitindo que a actina e a miosina, elas entrem em contato. Então, elas fazem isso aqui, mais ou menos, ó. E elas deslizam umas sobre as outras. A gente escuta muito isso, que elas deslizam umas sobre as outras. Mas, na verdade, elas não deslizam. Elas interagem de forma a encurtar o espaço entre as linhas Z, tá? Existe essa interação. Quando o músculo vai relaxar, os íons cálcios são retirados, então eu tenho relaxamento, ou seja, aquela estrutura que atrapalha entra novamente na jogada. Quem fica aqui no meio é chamado de complexo troponina-tropomiosina. Não precisa guardar esse nome. É só para vocês saberem que os íons cálcio é que permitem o quê? A interação da actina e da miosina, fazendo com que haja a contração desse sarcômero. Lógico, vai agir de todos os sarcômeros. Então, para que haja contração muscular, eu preciso da liberação de íons cálcio que permite o contato, né, a interação entre a actina e a miosina que antes não era permitida. É isso que acontece. É isso que é a contração muscular, tá? Aqui eu já falei também, as vias de metabolismo energético. Deixa eu ver que horas são, eu não sei nem que horas são. Não vai dar para falar de tecido nervoso. Vamos lá, tecido muscular. Metabolismo energético. Respiração celular, que é o mais lógico, que é o que vai acontecer, em que eu tenho o quê? A formação de ATP através do oxigênio e glicose nas mitocôndrias, formando muito mais ATP. Eu tenho a fermentação, que está aqui embaixo, que é quando eu tenho a ausência de oxigênio, porque as células musculares têm a possibilidade de fazer fermentação. Não são todas as células que têm, mas as células musculares têm. Eles fazem a fermentação lática, tá? Tanto que quando você faz um exercício muito intenso por mais tempo, o que vai acontecer? A fermentação lática vai produzir o ácido lático, que é o que vai te dar dor muscular. Porém, o tecido muscular ainda tem uma outra alternativa, que é a fosfocreatina. Na verdade, é uma creatina. Cadê? É uma creatina. Caramba. É uma creatina, não uma molécula de creatina, que vai se ligar a uma molécula de fosfato. Aí, quando precisar, numa ausência, numa grande necessidade, essa molécula de creatina ligada a um fosfato que forma a fosfocreatina vai liberar esse grupamento fosfato para se ligar a um ADP, formando novamente o ATP. Enfim, é uma terceira, uma possibilidade, uma terceira possibilidade de quê? De conseguir do músculo conseguir energia, tá? Mas a principal, gente, a principal é a respiração celular, tá? Que vai utilizar o oxigênio, a glicose dentro da mitocôndria, produzindo uma quantidade muito melhor, muito mais abundante de ATP. Ok aqui? Sim. Então, gente, tecido muscular, guardem isso. As diferenças dos três tecidos, tá? Essas características aparecem bastante. Sarcômero, que é a unidade de contração, a cascata aqui de coagulação, a cascata aqui de contração muscular não cai tanto, mas é importante você saber que eu tenho a contração muscular através da presença dos íons cálcio, tá? Isso aparece, tá? Da presença dos íons cálcios. São os íons cálcios que permitem a actina e a miosina interagirem e que faça acontecer a contração muscular, ok? Dúvida aqui no tecido muscular, gente? Para mim tá ok. Gente, pode responder aí, pode falar. Então, vamos ao tecido nervoso. A gente consegue terminar hoje, nem que eu passe um pouquinho. Tecido nervoso também é um tecido extremamente especializado. Eu gosto muito de colocar essa imagem aí, porque essa imagem, ela mostra que o tecido nervoso não é feito só de neurônio.
tá? Muita gente fala, tecido nervoso é formado somente por neurônio. Não, o tecido nervoso tem como principal célula o neurônio. Porém, eu tenho várias outras células, tá? Eu tenho várias outras células, ó, astrócito, micróglia, oligodendrócito. Eu tenho várias outras células que auxiliam esse tecido, ou seja, o tecido nervoso é formado pelos neurônios e as células da glia, que a gente chama células da glia ou neuróglia. Vocês podem encontrar com esses dois nomes, que são células, gente, que nada mais fazem do que auxiliar o funcionamento do tecido nervoso. Por quê? O neurônio é uma célula que vocês têm que guardar na cabeça, né? O neurônio é uma célula característica que vocês têm que bater o olho e saber que é neurônio, tá? E é uma célula extremamente especializada. É uma célula extremamente especializada e o que ela nasceu para fazer, ela faz muito bem. Porém, as outras coisas, assim, ela não consegue fazer muito bem. Um exemplo, vou voltar aqui nesse desenho, é que a nutrição dos neurônios, ela é facilitada por uma célula chamada de astrócito. Ou seja, até para uma nutrição, ela depende da ajuda de outra célula, tá? A micróglia são células de defesa do tecido nervoso, ou seja, ela precisa de uma célula de defesa. Então, é só para vocês entenderem que o tecido nervoso ele tem como principal célula o neurônio, porém ele tem várias células ao redor que são células que dão suporte ao bom funcionamento do tecido nervoso. E essas células são chamadas de células da glia ou a neuróglia, que vocês podem encontrar também como neuróglia, tá? Vamos lá. Tecido nervoso, comunicação do organismo com o meio externo e com ele mesmo. O que significa isso? Gente, isso aí também a gente fala muito no sistema nervoso, né? O tecido nervoso, ele é responsável por essa comunicação, tá? Por quê? É ele quem consegue determinar, que consegue perceber, tá? O sistema nervoso, junto com o tecido, lógico, com o tecido nervoso, ele consegue perceber tanto os estímulos externos quanto os estímulos internos do nosso corpo. Por exemplo, está muito quente. Ou seja, o que o meu corpo faz? Opa, então vamos liberar um suorzinho aí para refrescar a superfície corporal. Opa, então eu tenho um estímulo interno. O meu corpo está muito quente. Os níveis de glicose baixaram. Opa, então vamos trabalhar, vamos liberar o quê? Vamos liberar um neurônio glucagon. Os níveis de glicose aumentaram, ou seja, recolhe o glucagon, libera a insulina. Ou seja, toda essa comunicação, todos os estímulos nervosos, tanto externos quanto internos, são captados pelo tecido nervoso, tá? Todo tecido nervoso é de origem ectodérmica. Dentro daqueles 3 folhetos embrionários, eu tenho o quê? Tecido nervoso como origem ectodérmica, tá? Esse recebe, interpreta, armazena e transmite, deixa para o sistema nervoso, tá, gente? Porque o sistema nervoso é o conjunto de várias estruturas que auxilia nisso tudo. Vamos lá. Tipos de célula, neurônio e células da glia, nós já falamos. Astrócitos, células nutritivas não, né? Células de nutrição, que auxiliam na nutrição. A micróglia, células de defesa. Oligodendrócitos e células de Schwann são responsáveis por formar uma estrutura muito importante do neurônio, que é a bainha de mielina. Ok? E a gente vai falar da bainha de mielina. Bom, tá aí o neurônio. O que a gente tem que saber do neurônio? Primeiro, a gente tem que olhar para o neurônio e saber, tá? Porque nenhuma prova, é muito difícil ele perguntar qual célula é essa. Não, ele parte do princípio que você sabe, tá? Então, lógico que já teve prova que perguntou, mas assim, é célula que você tem que bater o olho e saber, tá? Eu gosto muito de brincar com a mão, porque o neurônio é formado por 3 partes principais. Os dendritos, tá? É assim que eu falo, os dendritos. Os dendritos são pequenas ramificações, porém muito mais numerosas. Eu falo que são os dedos. O corpo celular é uma região volumosa, onde contém todas as minhas organelas, ou seja, a maioria esmagadora das minhas organelas está aqui no corpo celular, tanto que o núcleo está ali no meio. E um grande prolongamento, geralmente único, que é o axônio. Dendrito, várias ramificações, porém mais curtas. Corpo celular, a parte mais volumosa, e o axônio, ele é uma grande ramificação, porém única, tá?
São essas três partes que vocês não têm que esquecer nunca mais, tá? Bom, este axônio, ele é protegido por uma estrutura, né, por uma camada lipídica chamada de bainha de mielina. A bainha de mielina, ela protege o axônio. Por que que ela protege o axônio? Não é só de proteger de, meu Deus do céu, de agentes estranhos, não. O que acontece é o seguinte, o impulso nervoso, ele é de origem eletroquímica, tá? Dentro do neurônio, eu tenho uma corrente, uma pequena corrente elétrica que passa. Dentro do neurônio, o impulso nervoso passa de forma elétrica. Ou seja, eu tenho ali uma miliamperagem, sim. Tá? Então, dentro do neurônio é de forma elétrica. E de um neurônio para o outro é de forma química. Mas vamos lá. Dentro do neurônio, essa forma elétrica. Pensa comigo uma coisa. Supondo que eu pegue um fio. Lógico que isso aqui é um fio de fone, ele não vai me dar um choque. Mas eu não vou pegar um fio que possa me dar um choque agora, não. Finge que isso aqui é um fio que possa me dar um choque. Tá? Ele agora está encapado, correto? Ele está protegido. Então, se eu botar aqui, a energia não vai ser o quê? Ó, se eu botar a mão aqui, a energia não é dissipada. Tá? A mesma coisa acontece com o nosso neurônio. E se ele for um fio desencapado, ele vai dissipar a energia. Agora, se ele for um fio encapadinho, no caso com a bainha de mielina, a energia vai passar de uma maneira muito mais eficaz e rápida. Tá? Eu gosto de comparar também com o fita isolante. Quem nunca mexeu com fita isolante, né? Eu já mexi com fita isolante, mas eu não mexi com fio, tá, gente? Eu fiquei com fita isolante para, sei lá, para fazer um monte de coisa, até para usar como durex, mas enfim. A fita isolante num fio elétrico, ela faz exatamente o que a bainha de mielina faz. Ela evita que essa energia seja dissipada, tá? Lógico que no caso da fita isolante, ela evita que a gente tome choque, mas a bainha de mielina, ela auxilia no bom funcionamento desse impulso nervoso. Ou seja, a bainha de mielina acelera e deixa muito mais funcional esse impulso nervoso. Tá? Bom, e que impulso nervoso é esse, gente? É a comunicação que existe. É a comunicação que o neurônio faz dentro dele com outros neurônios ou órgãos, enfim. O impulso nervoso é todo o trajeto da informação dentro do nosso corpo. Só que dentro de um neurônio, ele tem um único sentido. O impulso sempre, sempre, sempre chega nos dendritos, passa para o corpo celular e vai embora pelo axônio. Aí, supondo que eu tenha outro... Nossa Senhora, que horrível. Supondo que eu tenha outro neurônio aqui. A informação vai chegar nos dendritos, passar para o corpo celular, depois axônio. Dendrito, corpo celular e axônio. Esse é o sentido do impulso nervoso. O que eu tenho que entender com isso? Os dendritos são responsáveis por captar a informação. Essa informação é passada para o corpo celular e os axônios são responsáveis por transmitir essa informação. Dendrito capta, axônio transmite. E o corpo celular está no meio, tá? Você manda alguma coisa aqui. Ok, gente? Nesse sentido do impulso nervoso, sempre vai ser esse. As questões, às vezes, falam assim, a partir do axônio, como o impulso nervoso é transmitido? Opa, se saiu de um axônio, ele só pode entrar onde? No dendrito de outro. Tá? O axônio dá para alguém, ele passa a informação. Então, ou seja, quem vai receber é o dendrito de outro neurônio. Tá? E depois corpo celular, depois axônio, dendrito, corpo celular e axônio. É como se fosse assim uma... Esqueci o nome daquela brincadeira que a gente fala no ouvido. Telefone sem fio? Telefone sem fio. Só que no telefone sem fio a informação sempre vai errada, né? Enfim. Mas assim, é como se se o telefone sem fio tivesse assim, eu recebo por aqui e passo por aqui. Eu recebo por aqui e passo por aqui. Recebo por aqui e passo por aqui. A mesma coisa acontece com o neurônio. Ele recebe pelos dendritos e passa pelo axônio, tá? Só que ele passa uma informação correta, a não ser que ele esteja danificado. Aí é igual o telefone sem fio mesmo, tá? Então, professora, o terminal do axônio ele conecta, então, direto no dendrito.
Ele conecta mais ou menos. Eu vou te explicar. Ele tem uma comunicação com o dendrito, mas ele não conecta fisicamente, não, tá? Não existe esse contato, não. Mas ele tá comunicando com o outro dendrito, exatamente. Entendi, obrigado. Tá? Eu vou explicar ainda o que significa isso. Mas ele fala, ele dá informação para outro dendrito, tá? É porque eles não têm contato físico. Eu não tenho essa conexão assim, tá? Conexão física, assim, opa, encostei, não tem. O que acontece é que eles têm um espaço entre eles. E esse espaço acontece uma reação química ali que a gente vai falar agora, tá? Lembra que eu falei que o impulso nervoso é de origem eletroquímica. Eu tenho um impulso elétrico que acontece dentro do neurônio, por causa da inversão de cargas da membrana, causando ali uma diferença de voltagem, uma pequena voltagem, e eu tenho a comunicação entre os neurônios, que é assim, olha, o terminal do axônio está aqui, tá? E aqui está, ó, a pontinha do dendrito. Mas entre os dois eu tenho um espaço. Esse espaço é chamado de fenda sináptica, tá? Porque essa comunicação não existe contato. Existe a liberação de substâncias químicas. Por isso que a informação é passada de forma eletroquímica, porque dentro do neurônio é de forma elétrica, de um neurônio para outro é de forma química, é onde eu tenho a liberação de neurotransmissores, tá? Vamos à parte elétrica. A parte elétrica acontece por quê, gente? Isso daqui eu vou mandar para vocês, tá uma coisa mais detalhada, tá? Mas só para vocês entenderem. Dentro de uma célula de neurônio, eu tenho que ter a parte externa positiva e a parte interna negativa, ou seja, eu quero cargas diferentes. Eu quero fora positivo e dentro negativo. Isso é o que a gente chama de potencial de repouso de uma célula, tá? Quando ela recebe um estímulo, ou seja, quando ela está recebendo a comunicação para ser passada adiante, o que acontece na membrana? Essa membrana ela é despolarizada. Ela perde essa diferença aqui. O que acontece? Do lado de fora eu quero sódio, sempre, e do lado de dentro eu quero potássio, sempre. Quando eu recebo o estímulo, essa membrana, ela fica doidona, vamos dizer assim, ela fica doidona e deixa tudo passar, deixa tudo misturar. E ocorre aí uma inversão de cargas. Tanto aqui nesse segundo desenho, você está vendo, ó, o sódio está entrando, invertendo a carga, fazendo com que o interior fique positivo e o exterior negativo. Tá? É isso que acontece. Ponto. Aí fica tudo doido, né? Só que isso é o que a gente chama de despolarização. Na verdade, é uma inversão de cargas, mas, assim, na maioria das questões, esmagadora usa o termo despolarização. Tá? O que acontece? Imediatamente, quando isso acontece, a própria célula começa o quê? A se organizar. Opa, vamos assim, deu ruim, mas vamos organizar. Só que a partir do momento que deu ruim aqui, essa onda vai passando adiante. É igual uma onda no lago. Se eu bater aqui, essa onda vai andando, vai andando, vai andando no mesmo sentido, correto? Ela não vai e volta num lago parado, é lógico, né? Ela vai andando, vai andando. E a mesma coisa acontece com esse impulso nervoso. Quando ela chega numa parte, no início da célula aqui, ela acontece aqui, e isso vai acontecendo até lá atrás, até lá na frente, tá? Então, isso é um impulso nervoso, e essa é uma onda que a gente fala de despolarização e repolarização. Por quê? Aqui, nessa parte aqui, despolarizou. Opa! Ela vai começar a repolarizar. Enquanto essa onda, enquanto isso aqui está indo despolarizando, aqui atrás está vindo repolarizando. Tá? Então, despolarização e repolarização o tempo inteiro. Tá? E isso, essa diferença de cargas, na verdade, o que gera essa amperagem é essa diferença de cargas. Essa rápida diferença de cargas elétricas, que vai gerar o quê? Uma pequena uma milivoltagem mesmo. Tá? Ok, no impulso elétrico, ele tem uma onda de despolarização e repolarização. Ok aí? Ok. Tá? Aqui está explicadinho como acontece, tá, gente? Ó, o que acontece é o seguinte, aqui eu tenho a célula normal, quando eu recebo o estímulo,
os canais de sódio se abrem, então o sódio entra, modificando as cargas, né? Mudando as cargas. Imediatamente a célula começa a fazer o quê? Opa, vão regularizar. Então, ela tem vários mecanismos de regularização para deixar o lado de fora positivo e o lado de dentro negativo. E depois vem a bomba de sódio e potássio e regula todos os íons. Enfim, é toda uma organização perfeita, na verdade. Eu acho o sistema nervoso, gente, o tecido nervoso, o tecido, assim, muito perfeito. Muito, muito, muito complexo também, tá? Ok? Isso daqui é um gráficozinho que aparece, gente. Ai, meu Deus, que horas são? A Ana vai me matar. Vou parar aqui, né, gente? Porque a sinapse... Ai, vou falar. Eu tô sem meu celular aqui para saber se ela tá... Não sei nem onde é que tá meu celular. Vamos lá. Isso aqui é o gráfico do que acontece. Vamos lá. Geralmente, quando a gente está em repouso, um período de repouso, a nossa voltagem, olha só, é de 70 miliamperes, tá? Milivolts, perdão, milivolts. Menos 70 milivolts, ok. Tenho aqui, ó, um estímulo. Quando esse estímulo acontece, eu tenho uma onda de quê? Despolarização da minha membrana. Eu chego a tal ponto que de menos 70 milivolts, eu chego a 40 milivolts. Ou seja, eu tenho uma grande diferença de voltagem, tá? Chegando nesse pico aqui, que é o de mais ou menos 40, em alguns gráficos vai aparecer 30, enfim, não tem problema, é só você entender que eu mudo a carga, a célula começa o quê? Opa, vamos organizar. Então, eu começo a repolarizar. Repolarizei, às vezes repolariza tanto que eu tenho uma hiperpolarização, mas logo em seguida eu tenho o quê? A bomba de sódio e potássio que vai fazer voltar para o meu eixo, vamos dizer assim, tá? Então, isso aqui, gente, é um limiar, é um potencial de ação, potencial de repouso eu estou aqui, tá? Nessa linha aqui, e potencial de ação eu tenho aqui, opa, despolarização, repolarização. Se eu tiver aqui um outro estímulo, despolarização, repolarização e assim por diante, tá? Só que para que haja uma despolarização da membrana, eu tenho o que eu chamo de limiar. Limiar de excitação ou lei do tudo ou nada. Vocês podem encontrar assim também. O que significa? Para que eu consiga sentir alguma coisa, o estímulo tem que chegar pelo menos no mínimo de estímulo para eu conseguir sentir. Senão eu não sinto. Já perceberam o seguinte? Existem mosquitos que pousam na sua pele e você não sente. Mas existem mosquitos que pousam e você sente. Já perceberam isso? Eu já. O que acontece? O mosquito que pousou na sua pele e você sentiu, ele alcançou o peso dele, alcançou o limiar de excitação, quer dizer, ele alcançou o quê? O limite mínimo para que haja uma despolarização. Ele chegou nesse ponto, então você sentiu, porque aí você tem um estímulo nervoso. Mas aquele mosquito que pousou em você e você não sente, o peso dele não chega nesse limiar aqui. Ele é muito leve, eu estou falando assim, de um estímulo mecânico, né, gente? Então, ele é muito leve. Ele vai chegar aqui, ó, o mosquito pousou, não chegou no meio, não chegou lá no meu limiar, eu não tenho estímulo, então eu não tenho sensação. Tá? Conseguiram entender isso? Que eu preciso de um mínimo de estímulo para que eu consiga perceber, de fato, esse estímulo? Show. Tá. Outra coisa que aparece nas questões. Quando eu falo de intensidade de dor, por exemplo, se eu bato com a minha caneta no meu braço, eu não bati, claro que não, tá, gente? Mas finge que eu bati, eu vou sentir uma dor. Aí, se eu bato com uma régua de madeira grandona, por que eu sinto mais dor? É meu gráfico que muda? É esse gráfico que muda aqui?
Não é esse gráfico que muda. Por quê? O limiar é sempre o mesmo. Não muda. Eu tenho que chegar no mínimo de sensação. O que acontece é que eu tenho mais células que foram afetadas. Entendeu? Para que eu sinta mais dor ou menos dor, depende do número de sensores que foram afetados, de número de células sensitivas que foram afetadas. Não é esse gráfico que aumenta ou diminui a potência, é o número de células afetadas, tá? Entenderam o que eu quis dizer? Porque às vezes você fala assim, não, porque a régua é maior, então você sente mais dor. Bom, você sente mais dor porque o espaço que a régua vai bater é muito maior do que o que a caneta vai bater. Tá? É porque eu vou atingir mais células do que a caneta. Aí eu vou sentir mais dor. Não que eu tenha batido mais forte ou menos forte. Depende da quantidade de células que foram estimuladas. A intensidade do estímulo depende da quantidade de células que foram estimuladas. Não da intensidade da batida, da intensidade da luz, enfim. Depende da quantidade de células que foi estimulada. E isso que vai aumentar a intensidade do estímulo. Conseguiram perceber isso? Sim, deu para entender. Deu? Então tá bom. Bom, comunicação química. Foi o que você falou. A terminal do axônio, sim, ele tem uma comunicação com o dendrito de outra célula. Sim. Só que eu não tenho contato nenhum. Eu tenho o que a gente chama de fenda sináptica, que é esse espaço entre as células. O que acontece é que quando o estímulo nervoso elétrico chega aqui, essas vesículas aqui, elas estão cheias de neurotransmissores dos mais diversos tipos. Neurotransmissores que são excitatórios, neurotransmissores que são inibitórios, enfim, eu tenho vários tipos de neurotransmissores. E dependendo do estímulo, eu tenho a liberação deste ou daquele neurotransmissor, tá? Aí, se eu libero aqui, por exemplo, a adrenalina me faz ficar o quê? Alerta. É um hormônio, né? Ele é um neurotransmissor que faz fazer meu corpo ficar alerta. Mas se eu libero uma dopamina, por exemplo, já é diferente. Uma histamina já é diferente. Ou seja, dependendo da liberação química que existe entre esse neurônio, eu tenho ou não uma sensação. Ou seja, dentro do neurônio ai, meu Deus. É uma comunicação elétrica e entre neurônios ou entre neurônio e outra célula é uma comunicação química. Dentro é elétrico, entre neurônio e outra estrutura é uma comunicação química, porque o neurônio vai liberar substâncias químicas que vão ser recebidas por essas células, entendendo o recado, vamos dizer assim. Ok? Entendeu essa diferença? Isso é chamado de sinapse, tá, gente? Esse processo é chamado de sinapse. Ok, gente? Ok. Tá. Ok, professora. Pode falar. Tem uma doença que a pessoa ela vai perdendo esse. Ótima observação. Ótima observação, por quê? A pessoa vai perdendo a bainha. Existem muitas doenças que a pessoa vai perdendo a bainha de mielina. Agora, em relação à sinapse, muitas questões podem ser relacionadas às drogas, tá? Porque as drogas mesmo, maconha, crack, todas essas drogas, elas têm efeitos aonde? Exatamente nessa liberação aqui. Por quê? Existem drogas que fazem eu liberar muito mais neurotransmissores, que aí a pessoa fica assim, dependendo do neurotransmissor, mas existem drogas que vão inibir a liberação desses neurotransmissores. Ou vão inibir a liberação, ou vão inibir a recepção, que nota aqui, ó, que as células que recebem têm como se fossem portinhas específicas. Então, as drogas, ou até mesmo doenças, existem neurônios, existem drogas que vão estragando esses receptores, né? Estragando de uma maneira muito grosseira de falar. Eles vão danificando essa recepção de neurotransmissores, fazendo com que a pessoa perca o controle de muitas coisas. Fica difícil raciocinar, enfim. Existe sim, pode existir sim, muitas estruturas, mas as drogas agem ali. Tanto que a pessoa, quando toma adrenalina, faz o quê? Fica como? Né? Lógico, tem vários outros. Vocês não têm que saber qual neurotransmissor é qual.
Vocês têm que saber o que são os neurotransmissores no geral, tá? Respondeu sua pergunta, amor? Sim, obrigada. Existe sim. Da mesma maneira que existe aqui na bainha de mielina. A bainha de mielina, eu já falei um pouquinho para vocês o que é. São células formadas basicamente de lipídio, que protegem a informação nervosa, ou seja, protege a parte elétrica, tá? A informação dentro do neurônio, dentro do axônio, aumentando a velocidade do impulso nervoso, ou seja, facilitando a comunicação nervosa. E a bainha de mielina normal, olha aqui, ela é toda chanfradinha mesmo, como se diz, não é chanfradinha não, ela é intermitente, vamos dizer assim. Eu tenho aqui uma aberturinha, isso aqui são chamados de nódulos de Ranvier. O meu impulso, aquela despolarização, aquele primeiro estímulo, ele vem assim, ó, saltou para cá, saltou para cá, é de origem saltatória que a gente fala, tá? Mas isso é normal e isso é o que agiliza essa informação nervosa pelo neurônio. Porém, quando eu tenho uma bainha de mielina danificada, é como se eu tivesse um fio desencapado. E aquele fio desencapado, ele pode simplesmente mandar energia para vários locais, impedindo, às vezes, dependendo de como for, impede essa informação de seguir adiante, tá? Eu tenho várias doenças, eu não tenho aqui nenhuma doença aqui. Eu tenho várias doenças que podem acontecer. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Eu sou doida para colocar isso aqui no meu, mas eu sempre esqueço. A Ana já está aí, gente? Não? Não. Então tá. Então não ligo, não. Sempre estou passando. Como é que é o nome? GIF. Bainha de mielina. Vou procurar aqui junto com vocês. Eu acho que isso aqui, gente. Esse daqui é um funcionando. A informação com a bainha de mielina e a informação sem. Não vai funcionar, não? Não, não funcionou. Deixa eu ver se eu colocar aqui, vai funcionar. Vou abrir aqui. Não, funcionou não. Deixa eu ver se eu acho outro. Não, quero ver. Meu GIF não tá funcionando, não. Lá, olha só. Estão vendo aí? Não, também não apareceu, não. Eu queria tanto achar o GIFzinho. Ele mostra... Na verdade, eu acho que é esse daqui, só não tá funcionando. Porque mostra o seguinte, o impulso nervoso chegando aqui rapidinho, e esse daqui demorando um tempão. Deixa eu abrir aqui meu desenho, já que eu coloquei aqui, né? Mostra o impulso nervoso desse daqui, no que tem bainha de mielina, ele passa de uma maneira rapidinha, e esse daqui, ó, ele para mais ou menos aqui. Esse daqui mesmo, só que não funcionou, não. E o que isso significa? Significa que essa informação, ela chega de maneira muito mais eficaz, tá? Vamos lá. Curiosidades, né? Agora deixa eu fechar aqui. Curiosidade sobre o sistema nervoso. Uma célula nervosa pode chegar a 1 metro de comprimento, tá? Por exemplo, quando a gente fala da nossa medula espinal, que é protegida pela coluna vertebral, eu tenho dentro dela um feixe de vários axônios. Vários axônios que tem aqui. Pode. Isso são questões sobre agrotóxicos, sim. Os meus corpos celulares estão aqui no cérebro, né? No córtex, principalmente, na parte mais externa. E o meio, na medula aqui, eu tenho o quê? Eu tenho os meus axônios, ou seja, são células extremamente pequenas, finas e longas. Eles podem chegar, tá, gente? Não estou dizendo que todas são. Eles podem chegar a 1 metro, dependendo da pessoa, dependendo da saúde, mas são células extremamente protegidas, tanto que todo o nosso sistema nervoso é o quê? Protegido por
ósseos, por uma estrutura rígida, tá? Tanto o nosso encéfalo, que tem aqui o cérebro, o cerebelo e o tronco, quanto a nossa medula espinal, que é como se fosse uma fiação mesmo, que leva toda a informação para todo o nosso corpo. Então, é tudo muito protegido, tá? Ok, meninos e meninas? Ok. A Ana acabou de entrar. Estou saindo, Ana. Tá sem microfone. Ah, Fica à vontade. não, já acabei mesmo. Eu vou parar de gravar aqui, aí você começa aí, tá? Tá joia. Obrigada, amor. Beijo. Gente, beijo para vocês, uma boa noite. Vocês estão super bem.